Boa tarde, professora Nilce. Boa tarde, professora Leidi. Boa tarde, Gabriela. Hoje estamos aqui fazendo mais um dessa série de depoimentos que nós do Centro de Lógica estamos coletando por conta do projeto Memória Científica Nacional, modernização dos arquivos históricos do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência. Esse nosso projeto ele foi contemplado com os recursos do Programa de Ação Cultural, PROAC, que é uma iniciativa da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo. E esse projeto ele tem a intenção de, além de digitalizar e dar acesso aos documentos do professor Newton Freire Maia, a gente está utilizando os recursos para modernizar a nossa estrutura de preservação e tratamento do acervo. Hoje estamos aqui com a professora Nilce Maria de Souza Fonseca Ribeiro, e o professor Eleidi tem contribuído em todos esses encontros. Agradeço muito, professor Eleidi. Professora Nilce, eu gostaria que a senhora começasse dizendo um pouco sobre onde e quando a senhora nasceu. Tá. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite de vocês, a indicação do meu nome aqui pela Eleidi. Estou muito contente de participar desse projeto. Bom, eu sou araponguense, nasci numa cidade no norte do Paraná que se chama Arapongas. Sou filha de mineiros que vieram para o norte do Paraná, que colonizaram ali toda aquela região, então eu já nasci ali no norte, em Arapongas. E dessa história dos meus pais serem mineiros que vem meu primeiro vínculo, né, com o professor Newton, porque eles eram da mesma região ali de Minas, e o professor Newton foi contemporâneo quando garoto, estudava com os tios da minha mãe, então quando a gente descobriu isso foi muito legal, ele me chamava de sobrinha. Eu sou dessa região, então, paranaense mesmo. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a sua formação acadêmica. Ok. Minha formação, vocês vão ver que é um pouco diferente, acho, das outras pessoas que estão passando por aqui. Eu fiz medicina aqui na Federal do Paraná, e nunca, durante o curso de medicina, me deu um insight, um dia eu vou ser geneticista. Realmente não. Fiz a disciplina de genética, como fiz todas as outras, e naquela época não me despertou o desejo de ser geneticista. Quando eu terminei o meu curso, eu fui fazer a residência de clínica médica. Então, eu fiz a clínica médica por 2 anos, e eu fiz a residência num hospital um pouco menor, não fiz no HC, fiz no Nossa Senhora das Graças, e naquela época a residência ainda não era muito bem estruturada lá. Então, eu me grudava nos bons, né, nos profissionais, assim, que eu achava que eu ia aprender mais, era uma coisa assim que você tinha que ter mais iniciativa, não tinha um programa prontinho para você. E uma dessas pessoas que eu trabalhei bastante nessa época, que eu acompanhei muito, foi o doutor Eurípides Ferreira. E quando eu terminei meu R2, eu tinha que escolher uma especialidade e ir para um R3, esse era o caminho. E eu engravidei no final do R2. Aí eu falei para o doutor Eurípides, eu estou grávida, não vou fazer um R3 agora, posso ficar como voluntária acompanhando o senhor? E ele adorou a ideia da gente abrir um laboratório, um ambulatório, um HC de imunologia, e enquanto eu estava grávida, falou para eu ficar no laboratório de imunogenética. E quando eu cheguei no laboratório, eu me encantei, vi que era aquilo que eu queria, que eu achei que eu ia me dar muito melhor na pesquisa, no laboratório, do que num consultório atendendo paciente. Dentro desse, eu fiquei no laboratório de imunogenética, que era ligado aos transplantes de medula óssea, que naquela época estava um sucesso danado, meio começando no Brasil. E eu era voluntária, e eu estava com vontade de ser efetivada. E um dia eu escutei uma conversa entre os dois chefes ali, o doutor Eurípides e o doutor Ricardo Pasquini, de que eles precisavam de alguém que aprendesse a fazer citogenética em leucemia.
Aí, eu, muito cara de pau, fui lá e falei, olha, eu não sei nada disso, mas se vocês quiserem, eu aprendo. E foi aí que eu fui até o departamento de genética procurar ajuda para aprender a ver cromossomo, tudo. E a partir daí a coisa se desenrolou. Entrei no mestrado, acabei passando num concurso, fiz o doutorado e virei professora lá e larguei o HC para bronca de muitos. Aí eu fui para genética, isso era 1990, quando eu entrei como professora na genética. E acabei fazendo toda a minha vida profissional dentro do departamento de genética. Em resumo, é isso. A professora Leidi gostaria de colocar as perguntas? Eu vou até voltar para alguma coisa, viu, Nilce? Ótimo. Mas é que a professora Inilza, então, sempre esteve ligada a essa parte da citogenética, né, como base, né? E Sim. ela logo integrou o laboratório de citogenética. Considerando a fundação do Departamento de Genética, que foi em 1951, então, que era um único laboratório, sem divisões internas em outras unidades, digamos, o primeiro laboratório que foi criado dentro do Laboratório de Genética Humana foi o de citogenética, que foi criado pelo professor, que foi meu professor, Francisco Antônio Marsalo. E, logicamente, a professora Inilze entrou mais tarde, né, quando já havia também outros laboratórios, mas é interessante que esse foi o pioneiro, né, dentro do próprio departamento de genética. Sim, Então, foi. como o professor Iglenir Cavalli também vai ser entrevistado, Enilze, eu gostaria, então, que você falasse um pouco sobre essa evolução que houve dentro do próprio laboratório de citogenética, que hoje até ele mudou de nome, né, porque ele se chama Laboratório de Citogenética Humana e Oncogenética, né? Isso. Vocês começaram depois a trabalhar com câncer, e eu, e eu sei que você teve toda essa formação também molecular. Como você só falou aqui do seu mestrado, antes de você entrar nessa parte que eu estou te perguntando, das técnicas moleculares no laboratório de citogenética humana, você podia falar um pouco mais da tua formação acadêmica. O que foi a tua dissertação de mestrado? O que foi o seu doutorado? Certo. Eu sei que você foi para o exterior mais de uma vez, você fez depois pós-doutorado, se você pudesse falar um pouco sobre isso. Certo. Nessa época em que eu, meio na cara de pau, me ofereci para aprender a citogenética em leucemias, eu fui até o departamento e conheci o professor Iglenir Cavalli, que vocês então vão ter oportunidade de conhecer. E falei para ele, falei, olha, eu queria aprender a fazer, a ver cromossomos, né? Na época ele trabalhava só com, não trabalhava com câncer, ele trabalhava com variabilidade, com polimorfismos cromossômicos, e ele acabou me convidando para fazer o mestrado e me sugeriu um projeto que foi a transição ideal para ele. Ele me propôs trabalhar com polimorfismo cromossômico aplicado na diferenciação entre doador e receptor no transplante de medula óssea. Porque no transplante de medula óssea era assim: se uma moça doasse a medula para o irmão do sexo masculino, era bem fácil acompanhar, porque você olhava os cromossomos sexuais. Então, você pegava lá o sangue do doador e via que lá tinha cromossomos femininos, você sabia que a medula da irmã doadora estava populando, né? Estava refazendo aquela medula. Quando eram dois do mesmo sexo, não tinha essa possibilidade. E o professor Iglenir me propôs esse projeto, que eu adorei fazer, que era fazer essa diferenciação por um polimorfismo cromossômico, que era tamanho de uma banda, que a gente chama uma banda C.
Então, foi bem trabalhoso, e eu digo que nos dias de hoje eu jamais teria desenvolvido esse projeto, porque nos dias de hoje você tem que fazer o mestrado em 2 anos. Naquela época, você lembra, Leidi, não tinha essa limitação, a gente ficava muito à vontade. Acho que eu levei uns 5 anos no meu mestrado, porque era uma coisa extremamente trabalhosa, a gente fazia muito mais disciplinas do que eles fazem hoje, mas aquilo para mim foi fundamental, foi muito importante, até por eu ser uma pessoa que estava chegando na genética. Eu aprendi tudo, toda a minha base de genética foi no mestrado, não foi no meu curso de graduação, como eu sentia dos meus próprios colegas de mestrado. Até hoje eu acho que eu sou cheia de deficiências na genética, porque a minha base não era a pesquisa em genética, como quem já entrava, por exemplo, no curso de ciências biológicas, com a visão, vou fazer genética, eles tinham um monte de disciplina optativa, um monte de coisa que não era o meu caso. Então, aquele mestrado foi muito importante. Então, nessa época, ao mesmo tempo que o professor Iglenir me acolheu com esse projeto, entrando, então, com os pacientes no transplante de medula óssea, o laboratório faz a transição para passar a trabalhar com câncer. Ele praticamente abandonou os trabalhos dele com polimorfismo cromossômico e encampou a linha que eu estava levando para lá, que seria trabalhar com câncer. Então, nós montamos juntos no Hospital de Clínicas um laboratório que existe até hoje, que atende todo o HC para as leucemias. Então, para vocês que não são da área, a análise citogenética em leucemia é uma ferramenta muito importante. Ela define exatamente a categoria, né, o subtipo da leucemia, ela ajuda a indicar a droga adequada. Então, era uma coisa que faltava no HC e a gente conseguiu implementar lá. Com o tempo, treinamos pessoas, tudo, e mesmo quando eu era professora já da genética, eu ia uma vez por semana lá para ajudar as meninas que estavam lá, e só saía quando eu senti que realmente elas estavam prontas para ficarem sozinhas. Então, e o professor Iglenir passou muitos anos ainda supervisionando esse serviço no HC. Então, foi essa transição que a gente fez. Com o tempo, passou um pouco de tempo, veio a Luciane Cavalli, filha do professor Iglenir, para fazer o mestrado dela. E aí nós decidimos abrir uma nova área, que era citogenética em tumores sólidos. E discutimos bastante por qual tumor nós iríamos começar. E até pela disponibilidade de quem nos daria esse material, nós começamos a trabalhar com câncer de mama. Então, a Luciane Cavalli implantou o método de citogenética em tumor sólido, trabalhando com mama, e depois o câncer de mama virou o assunto base do laboratório, da nossa pesquisa até hoje. Saímos da citogenética clássica para a citogenética molecular, que quando veio a citogenética molecular, era muito caro, nós não conseguimos acompanhar. Então, a Luciane passou a ser o nosso braço da citogenética molecular nos Estados Unidos. Ela passou 20 anos nos Estados Unidos. Então, os alunos que iam fazer métodos de molecular iam trabalhar com ela lá nos Estados Unidos. Nós não tivemos condições de montar isso aqui. E, por outro lado, nós aqui, além da citogenética clássica, evoluímos para a parte molecular. Eu acho que um divisor de águas, sabe, Leidi, ali para nós, do Departamento de Genética, foi aquele projeto do Fábio Pedrosa, da Bioquímica, o Genopar, que foi quando nós fizemos uma rede aqui do Paraná e sequenciamos o genoma de uma bactéria, não tinha nada a ver com a gente, mas montamos os laboratórios. E a partir daí a gente pôde, então, passar a trabalhar com DNA, com técnicas moleculares. Hoje em dia nós trabalhamos com RNA, com proteína, com DNA, com microRNA, com RNA longo. Então, a partir do momento que a gente teve aquela base de laboratório, a gente pôde expandir. Então, hoje o laboratório trabalha muito mais com molecular. Eu até perdi um pouco a condição de fazer a citogenética. Já não temos mais, o laboratório foi mudando em termos de
de equipamento e de formação das pessoas. E por isso a mudança de nome dele. Os alunos faziam uma parte que não tinha nada, faziam uma tese que não tinha nada a ver com citogenética, e é onde se trabalha? Laboratório de Citogenética Humana. Aí eu solicitei ao departamento que a gente acrescentasse e oncogenética ao nome, para os alunos ficarem um pouquinho mais felizes. Então, em resumo, é isso. Acho que eu sou meio sintética demais, vocês vão me perguntando aí. Eu achei muito interessante, mesmo sendo sintética, eu acho que você foi muito clara. E para mim também foi bom até para rememorar isso. Eu não lembrava exatamente que a sua tese de mestrado era ligada com o transplante de medula óssea. Isso. Eu lembrava que vocês deram muito assessoramento e presença mesmo no Hospital de Clínicas, né? Isso, por causa desse laboratório que a gente montou lá. Porque quando eu saí do laboratório, que eu não estava conseguindo conciliar departamento, era época de filho pequeno, tudo, o Iglenir ficou supervisionando lá. Então, ele ficou muitos anos também. Eu lembro que e isso me chamava atenção e eu achava algo muito importante do laboratório de vocês, esse treinamento que vocês faziam, muitas vezes com alunos de mestrado, às vezes talvez até com alunos de bolsa de iniciação científica, para que eles pudessem trabalhar em laboratórios e poderem analisar cariótipo, né? E eu lembro que muitos desses alunos fizeram até concursos em hospitais, né, como a Sara Kubitschek e outros importantes, não é? Então, vocês tiveram um papel muito grande na formação desses profissionais. Tivemos sim. Até eu esqueci de falar, eu pulei o pedaço que você falou de eu ir para o exterior. Já em 86, que eu nem tinha entrado no mestrado ainda, quando eu resolvi ali que eu aprenderia a fazer citogenética de leucemia, tudo, eu tive esse primeiro contato no departamento, mas eu fui para Memphis, para o St. Jude, que é um hospital infantil muito bom, muito renomado, e lá eu fiquei no laboratório de citogenética. Foram os 2 meses mais intensos da minha vida, porque eu morei com a chefe, e ela não me deixava parar nunca. Ela levava para casa os cromossomos para eu recortar. Eu cheguei no Brasil cheia de calo na mão, de tanto cortar cromossomo. E eu lembro que ela saía do laboratório, olhava para as meninas e falava assim, 5 minutos, quer dizer, eu tinha que cortar uma foto em 5 minutos. Foi um estágio bravo, assim. Mas eu voltei, então, capacitada para montar esse laboratório do HC e também para passar esse treinamento para frente, né? De fato, a gente formou muita gente nessa leva de citogeneticistas em câncer, né? Que é diferente, bem diferente você pegar um cromossomo lindo para ver síndrome de Down e pegar o cromossomo de leucemia, que ele é feio, ele é difícil de analisar. Então, esse treinamento a gente fez mesmo, fizemos, e tem pessoas, nossa, eu tenho o maior orgulho, por exemplo, a Débora, né? A Débora hoje é uma super geneticista, bem renomada no Brasil, e que foi primeiro para o Sara Kubitschek, hoje em dia ela está no Sabin, acho. Então, nós temos vários ex-alunos aí muito bem colocados. Esse é o meu orgulho de professora. Não, mas tem que se orgulhar, porque é muito bonito esse trabalho. Eu lembro, não sei se a minha memória está muito clara, que você falou que a Luciane Cavalli foi para os Estados Unidos e ficou uns 20 anos lá, né? Isso foi mais ou menos uns 25 anos. E eu lembro dela ter comentado que quando ela chegou lá em Washington, acho que para trabalhar, que antes ela já tinha feito parte do mestrado numa outra cidade, né? Que foi muito valorizada a habilidade, quer dizer, o conhecimento dela em citogenética, porque nos Estados Unidos já estava sendo difícil profissionais que trabalhassem exatamente com aquelas técnicas mais clássicas, né? Exatamente, eu acho que é difícil até hoje, tanto que eu lembro que a primeira vez que eu fui para lá, eu fiquei assim muito espantada como era caro um exame, como era caro o exame de citogenética. Por quê? Porque eles valorizam a mão de obra, né? A mão de obra que está atrás daquele exame, porque é um exame barato, se você parar para pensar em reagente,
né? Não é caro. Mas eles valorizavam a mão de obra que estava atrás daquele exame. Então, um exame muito caro, e realmente eles foram perdendo pessoas, até depois que vieram as técnicas moleculares, né? Quem faz uma técnica de FISH, que é uma técnica de citogenética molecular, teoricamente não precisa saber ver cromossomo. Então, eles foram perdendo isso. E é verdade, a Luciane sempre fala dessa valorização mesmo, por conhecer uma técnica básica, né? E isso que vocês hoje, realmente, que vocês também ensinam os alunos, essas técnicas moleculares, né, modernas, também isso tem mais ou menos aquele processo que existia antes para os moços também poderem fazer concursos em hospitais e laboratórios grandes ou não? Como você diz, o treinamento É o básico? que eles vão aprendendo hoje com as técnicas moleculares. Ah, sim, eu acredito que sim. Sim. Uhum. A gente está numa fase, assim, bem difícil das pessoas serem absorvidas. Eu até achei, assim, que a pandemia da Covid abriu um pouco de espaço para esse pessoal, sabe? Então, ontem mesmo, uma menina mandou uma foto de 3 ex-alunos nossos, bem recentes, que acabaram o doutorado há pouco tempo, os 3 trabalhando juntos lá na Fiocruz. Mas com as condições que foram criadas ali no departamento de genética, né? A formação deles foi ali. Agora, eu imagino que na época, assim, da citogenética mais clássica, de fazer cariótipo, isso era um aprendizado que era feito mesmo no laboratório de citogenética. Eu imagino que Era. as técnicas moleculares, às vezes, eles aprendem em outros laboratórios também, né? Ah, sim, isso mudou um pouco. Antigamente, você deve lembrar, nosso departamento, era cada um no seu cantinho. Hoje em dia, Leidi, as paredes são as paredes físicas, não existe mais. Os alunos pegam as coisas, sobem para o laboratório da Maria Luísa, vão para o laboratório da frente ali, do que era o teu e o da Roseli, é tudo misturado, porque os objetivos são diferentes, mas as técnicas são as mesmas, né? Uhum, Então, hoje em dia, interessante. que eu acho interessante, sabe? A gente colabora mais, a gente interage mais. Eu acho que Então, isso mostra um pouco o desenvolvimento da ciência, né? sim, dos métodos, né? Que servem para Esses vários. dias até uma professora me convidou para fazer parte da banca de qualificação do aluno de doutorado dela. E eu falei, olha, a parte estatística eu simplesmente não vou dar palpite, porque quando meus alunos têm problema, eu mando te procurar, então eu não tenho a menor condição de dar palpite. Então, hoje em dia, a gente trabalha muito mais integrado do que nós éramos antigamente, sabe? Isso é Não que nós ótimo. não fôssemos amigos, não nos Claro. ajudássemos, igual eu lembro no meu doutorado, eu fiz muita coisa no teu laboratório por causa das eletroforeses, né? Mas hoje em dia é mais unido, assim, no sentido de que os métodos são os mesmos, mais isso que nos uniu. Isso é muito bom. Eu dei uma olhada também lá no site do departamento, dei uma olhada no site do laboratório de vocês, e eu vi que vocês têm 4 projetos principais. Não sei se você já falou um pouco sobre eles. Se você pudesse ver aquele, que também talvez o professor Glini queira falar um pouco sobre isso, se você quisesse, como são 4, que talvez você escolher um ou dois que estão mais, digamos, afeitos Tá. a Nem sei você. direito o que está na página, para te falar a verdade, mas vou dar uma É. geral, assim. Uhum. Eu e Glenir ficamos sozinhos ali anos, até 4 anos atrás, né? Nós fomos migrando um pouco das leucemias para o câncer de mama, até que chegou um momento que nós abandonamos, né, essa parte de leucemia e nos concentramos no câncer de mama. Eu não lembro há quantos anos, já faz bastante, mais de 10 anos, talvez uns 15, veio outra rede paranaense que foi o Proteopar, para fazer proteoma. E aí eu falei para o Glenir, eu acho que a gente tem que aproveitar e fazer proteoma de câncer. Então a gente abriu uma nova linha que foi o proteoma do câncer.
Se você puder só explicar um pouquinho o que é o proteoma. É o estudo das proteínas, né? Então, por exemplo, o primeiro método que a gente utilizou foi pegar o tumor e, por espectrometria de massa, identificar as proteínas que estavam ali. Então, se você compara, você faz isso com o tecido do tumor, você faz isso com um tecido que não é do tumor, um tecido normal, você consegue ver as diferenças das proteínas que aparecem em um e outro, e isso pode te guiar quais as vias, por exemplo, estão desreguladas no tumor, e também levantar hipóteses para os futuros medicamentos, para, né, para futuros kits diagnósticos. É mais vamos dizer, um exame de rastreamento. Nada dali vai sair definido, mas gera uma quantidade de dados, assim, enorme. E a partir do proteoma, a gente fomos obrigados a entrar nessa análise de muitos dados. Então, hoje, nossos alunos são muito bons na bioinformática, em análise de dados. Nós, não. A gente só quer o resultado mastigado, porque eu não tenho mais cabeça para isso. Então, quando vem o resultado, a gente analisa. A gente quer extrair o resultado biológico daquilo, né? Mas os alunos tiveram que entrar de cabeça nessas análises de dados. Então, a gente tem essa parte da proteômica, acabou ficando mais com o Iglenir, tá? Ele que tem mais alunos orientados nisso. Eu acabei indo para uma parte, atualmente, de mexer com a biópsia líquida, que a gente chama. Um dia, uma colega me propôs um projeto, que eu achei que ela estava meio... Falei, eu não acredito que eu vou tirar microRNA de microvesícula. Então, ela me propôs que a gente fizesse análise de exossomos, que são essas vesículas que são excretadas, e olhasse os microRNAs que estavam lá dentro. De novo, comparando tumor com não tumor, ou subtipos diferentes de tumores. E acabou que a gente fez um projeto que ficou bem bonito, que foi uma tese de doutorado, da Patrícia, ela já terminou, e a partir disso nós começamos a olhar também para o que estava livre no plasma, no soro. Então a gente chama isso de biópsia líquida. Qual que é o objetivo para o futuro? Seria você, por exemplo, poder fazer um diagnóstico de câncer de mama sem biopsiar o tumor, só através de marcadores em plasma, em soro, ou circulante, como já se usa para vários tipos de câncer. Então, serviria para diagnóstico, ou, de novo, levantar hipótese para novas drogas. Eu estou muito mais nessa parte. E há 4 anos e meio atrás, nós tivemos a felicidade de receber 2 pessoas jovens, porque a gente vai cansando, né, Elidy? E 2 professoras foram admitidas no departamento, a Jaqueline e a Daniela Gradia. Por coincidência, uma veio da Universidade de Alfenas e a outra veio da Fiocruz, e as 2 trabalhavam com a mesma coisa, que é o que elas chamam de RNAs longos. E elas concordaram, eu falei, olha, gente, vocês podem trabalhar com o que vocês quiserem, mas são 30 anos de trabalho aqui, e nós temos um banco de tumores de câncer de mama maravilhoso, que eu acho que pouca gente tem um banco só de câncer de mama como nós temos. E elas toparam, então, a aplicar o conhecimento delas em RNAs longos no câncer de mama. Então, elas trabalham com coisas relativamente, assim, próximas uma da outra, mas de projetos diferentes em RNAs longos. Eu estou trabalhando mais com os micros e mais com a biópsia líquida, e o Iglenir mais com a proteômica. Muito interessante, muito mesmo. Você vê, não faz tanto tempo que eu saí do departamento, né? Mas já deve estar, assim, uns 7 anos. Nesses 7 anos já houve uma mudança muito grande, né? Às vezes, desenvolvimento de projetos, técnicas novas. Às vezes eu acho que renovou o pessoal também. Também, mas mesmo dentro da genética, assim, humana,
Às vezes alguém me faz alguma pergunta, eu penso, será que eu sei responder? Porque será que está atualizado aquilo que eu vou dizer? Porque mudou muito, né? Quando você sai ali Mudou. do. Mas eu entendo isso que você está falando, eu acho que é a nossa saída da sala de aula, sabe? Eu também tenho isso, às vezes, parece que eu já esqueci as coisas, porque antes você estava repetindo os conceitos básicos de genética todo semestre, né? E agora que eu estou aposentada desde 2016, que eu parei de dar aula, às vezes eu também sinto uma coisinha assim, nossa, será que o que eu estou falando está certo? Porque parece que a gente Não, vai ainda mais, mas no esquecendo. meu caso é quando é coisa mais moderna que eu digo, olha, com certeza eu não sei disso, sabe? Uhum. As pessoas meio que não acreditam, não, imagina, eu digo, não, mas a genética, nessa parte mais molecular, ela avança muito rapidamente, é Muito. impossível a gente ter uma O bom da gente atualização. ficar mais velha é que a gente não tem vergonha mais nenhuma de dizer não sei, né? É verdade. Então, igual eu falo aqui na maior tranquilidade, não sei mexer nos bancos de dados que meus alunos mexem, só quero a coisa pronta no meu colo, porque não cabe mais. É, cada um faz, quer dizer, vai para um lado, né, de análise, de técnica, É, é importante. Eu lembro que já no início do laboratório de citogenética humana, sempre houve, né, muito aconselhamento genético, porque quando se estudavam ali os problemas cromossômicos, né, não só do síndrome de Down, de outros, e você também, acho que quando entrou lá no laboratório, você deve ter dado aconselhamento genético, e hoje eu sei que você também contribui com uma clínica oncológica. Se você pudesse falar um pouco da sua experiência com o aconselhamento genético. certo. Então, quando eu entrei lá, já existia, que acho que o próprio professor Newton que tinha aberto essa área do aconselhamento genético. Eu sempre me fiquei restrita no cromossômico, sabe? Eu nunca aprendi, nunca fiz ambulatório, assim, para dismorfismo. Eu sempre fiquei restrita no cromossômico. Então, eu atendia as coisas cromossômicas, síndrome de Down, síndrome de Turner, Klinefelter. A gente fazia os cariótipos gratuitamente no laboratório e dávamos o aconselhamento em cima do resultado daquele cariótipo. Quando entrou a professora Nina Panhan no laboratório, nós duas até tentamos expandir, né, que a Nina veio com experiência da USP em aconselhamento genético, expandir e fazer dismorfismo também. Mas acabou não evoluindo muito, que foi uma época que a universidade queria que a gente cobrasse, e a gente era contra cobrar, meio que deu um estresse entre nós e a reitoria ali, porque a gente queria prestar um serviço gratuito à comunidade, por incrível que pareça, isso gerou problema. E acabou que dispersou aquilo. Mas, assim, enquanto o laboratório de citogenética funcionou, a gente atendeu muito a pais, até vinham do interior do estado, porque eram muito poucos os laboratórios de citogenética na época. Depois eu me lembro que a gente deu treinamento para um rapaz de Cascavel, que o pai era dono de um laboratório lá, então ele montou lá, daí aquela região já ficou melhor atendida, e as coisas foram expandindo até que não era tão mais necessário o nosso serviço ali da universidade. Isso, tá, passou. O que aconteceu agora, que eu juntei as duas coisas, né, é que esse nosso trabalho com câncer de mama foi sempre o mesmo grupo de médicos que nos deu material. Então, esse grupo nos dá material há 30 anos, mais até agora, eu acho, e eles começaram a me pedir. Começou a crescer muito essa parte do aconselhamento genético no câncer, e muito câncer de mama familiar, né, familiar ali, com história familiar, e eles começaram a me pedir, Nil, você não podia ver esses pacientes nossos, fazer o aconselhamento? E eu falava, eu não posso, porque eu tenho dedicação exclusiva na universidade, não posso trabalhar fora. E assim foi, eles pediam, até que chegou 2015, eu já tinha tempo para me aposentar, estava um pouquinho cansada, não cansada de sala de aula, o que eu senti da sala de aula
é que estava na hora da gente, tá na hora de se reinventar. Eu não estava mais achando que o que eu estava fazendo estava sendo útil, com todas as plataformas digitais, com os alunos olhando para o celular o tempo inteiro. Se eu questionava que estavam olhando no celular e não estavam prestando atenção, eles diziam que estavam ali acompanhando a aula. Então, eu comecei a me sentir um pouco estranha como professora e pensei, ou eu paro e me reinvento como professora, ou eu me aposento e vou trabalhar com o pessoal da clínica e fazer aconselhamento genético. E fiz essa segunda opção. Então, desde 2015 eu estou lá, é uma clínica privada, e eu recebo todo o pessoal que tem histórico de câncer na família e faço aconselhamento genético. Quando eu comecei, era um pouco mais limitado, os exames eram muito caros. Aí eu digo que tem a era pré-Angelina Jolie e a era pós-Angelina Jolie. De repente, vem a história da Angelina Jolie e isso se popularizou de uma maneira impressionante. Agora as coisas se acomodaram. O pós-Angelina, você tinha que convencer mulheres a não fazerem mastectomia. Era uma coisa impressionante. Agora já acomodou. Mas então os exames baratearam muito, a gente pode começar a trabalhar melhor. Então é uma coisa que me dá muito prazer. Eu acho que eu fiz uma transição bem ideal, assim. Me aposentei, fui trabalhar com aconselhamento, que foi o começo da minha carreira, e com câncer de mama, que foi quase todo o tempo que eu trabalhei com pesquisa. Então é isso, atualmente eu fico na pós-graduação, ainda estou no departamento na pós, ainda dirijo o laboratório, já quis passar isso para as meninas N vezes, mas elas se negam a pegar a chefia do laboratório, e vou para a clínica uma vez por semana e atendo 5, 6 casos por semana. Assim que eu estou atualmente. Mas é interessante isso, porque muitas vezes a pessoa fica tão angustiada, né, por causa do câncer em si, e Sim, ainda pensar que possa ser genético, não é? Então é um. é bem o trabalho básico do aconselhamento mesmo, em que você tem que ter a percepção de quem está na sua frente, até onde você pode chegar, sabe? Não muda, assim, a base é exatamente a mesma. Só que você Uhum. está trabalhando, muitas vezes, com uma doença que, se você envolve o paciente, né, nas medidas profiláticas, você consegue, não é 100%, não é uma síndrome de Down que está ali na tua frente, e o que você pode fazer é ensinar a família a trabalhar com a criança, né? Então, tem esse aspecto, assim, muito de convencimento de que não é um diagnóstico. Né? Você não está Uhum. dando um diagnóstico de câncer, você está dando uma probabilidade aumentada. E trabalhar com isso. Mas a base, assim, em pouco tempo eu senti que eu estava fazendo o mesmo trabalho numa área diferente. Não, isso é muito importante. E depois você tem toda essa base de pesquisa, né, em oncogenética de muitos anos. Eu fico feliz quando eu vi que você fazia parte lá da clínica, me deu uma alegria de ver seu nome lá no, no cartão lá dos médicos. Deu certo, foi uma parceria que deu certo. E eu me sinto assim, outra coisa que me deixa feliz é que parece que eu estou devolvendo um pouco para eles do que eles fizeram por nós, né? Tem Porque sem razão. aquele grupo, o nosso grupo não teria avançado tanto também. Você, bem no comecinho, quando você falou da sua família mineira, e você falou também do seu tio, né, Manuel Taveira, Isso, não sei se você pudesse falar um pouquinho mais, eu sei que ele foi colega do Newton eu imagino que foi no colégio interno lá de Três Pontas, eu acho, sabe que eu nem que era, sei a cidade, eu sei que é um ele- colégio interno. e eles eram padres maristas, muitos eram franceses. Até foi lá que o Uhum. Newton começou a desenvolver o conhecimento dele em francês e que ele sempre conservou, teve muita facilidade. Que eu saiba, o Newton nunca
nunca fez aula particular, nem de francês, nem de inglês, ele trouxe aquilo já da educação de colégio, que eram uns padres muito bem formados, né? Bom, E eu sei que o Manuel... professor Newton era meio fora da casinha também, né? Porque nenhum de nós aprende assim, né? E eu sei que ele ficou amigo do Manuel Taveira a vida toda. A Eu vida toda. até, antes de vir fazer essa pergunta para você, eu até entrei na internet e vi alguma coisa sobre o Manuel Taveira, né? E eu vi que eles eram, porque o Newton nasceu em 1918, né, em junho, e o Manuel Taveira de 1917. Então, eles tinham uma idade muito próxima. Não sei se você tem alguma recordação sobre o Manuel Taveira, ou alguma coisa do Newton em relação a ele, que você possa Assim, lembrar. eu convivi muito pouco com a família, porque o que, que acontecia? A gente ia para Minas no mês de julho. Passava uma semana na cidade do meu pai, que era Guaxupé, e uma semana na cidade da minha mãe, que era Alfenas. Minha mãe, que era sobrinha do Manuel Taveira. E o Manuel Taveira já morava em Belo Horizonte. Ele foi deputado, ele era uma pessoa bem diferenciada, assim, então ele já morava em Belo Horizonte. Então, eu me recordo de vê-lo numa das fazendas, que eu lembro que a gente ficava de fazenda em fazenda lá, visitando os parentes. E eu me lembro de vê-lo uma única vez, sabe? Criança, pequena ainda, mas me lembro, assim, dele, da esposa dele. Ele tinha uma filha, que eu lembro que estava junto também. E muito do que eu sei deles era via minha mãe. Minha mãe adorava ele. Tinha ele, também tinha um outro chamado Augusto, que também era dessa época do colégio. Talvez o professor Newton tenha ficado mais próximo do Manuel Taveira. Mas o professor Newton me falava bastante dele também. Eles trocavam cartas, né? Uma vez ele me mostrou uma carta dele. E eu me lembro que o tio Manuel perdeu essa filha. E o professor Newton me chamou na sala dele, me mostrou a carta que eles tinham trocado, assim, super afetivo, sabe? Eles tinham uma amizade bem bonita mesmo. Eram vários irmãos, até tinha um deles que era irmão Marista depois. Não me recordo nem o nome. Mas, assim, contato direto eu tive muito pouco mesmo. Mas será que você soube dessa ligação de amizade do Newton e do Manuel Taveira pelo próprio Newton ou foi pela família da sua mãe? Não, tem uma história interessante aí, que eu contei para o professor Newton. O professor Newton achou que eu estava brincando, eu mostrei o livro para ele. Uma vez eu fui para Alfenas e, era um tio meu casado com a irmã da minha mãe, então não era meu tio consanguíneo, né? E ele me deu o livro do professor Newton de radiogenética. Falou assim: "Oi, Nil, você está fazendo medicina? Eu devia estar começando, devia estar no primeiro, segundo ano de medicina. Esse cientista aqui é famoso, ele é meu primo, meu tio era Maia." Ele falou: "Então eu vou te dar esse livro, fica para você." E eu fiquei com o livro. Foi a primeira vez que eu ouvi falar no professor Newton. Eu devia estar no primeiro ano de medicina e lá em Minas ganhei um livro dele. Até não sei se não é esse livro que ele fez junto com o Ademar Freire Maia. Codemar, Né? radiogenética. Uhum. Mas quando que você descobriu que que Manuel Taveira e o Newton eram amigos? Puxa vida, eu acho que aí o próprio professor Newton, minha mãe. Uhum. Talvez minha mãe tenha comentado. Aí eu não me lembro bem. Mas Conversando. Uhum, pode. talvez o próprio professor Newton mesmo, e eu perguntei para minha mãe, acho que talvez isso. Não me lembro Interessante, né? bem. E eu conversando com o Ricardo, ele disse que há várias cartas do Manuel Taveira no arquivo Newton Freire Maia. Ah, você vê, precisava recuperar isso. Está aqui no departamento? Não, as cartas estão lá na Unicamp, no centro Ah, de já estou loja, no lá no arquivo. Eu não, na verdade, deve ter mais cartas. Eu selecionei duas aqui. Eu não sei se vocês estão vendo, Ah, mas estou vendo, que legal isso. Uma letra inclusive bonita. ele menciona que ele estava eles estavam no Colégio Sagrado Coração,
de Varginha. Então, acho que Ah, em é Varginha. Varginha, eu me enganei. Isso, Varginha. Varginha é E encostado ali onde eles moram, onde eles moravam, né? aqui a assinatura dele. E letra linda. É Sim. mesmo. Então, ele trabalhava, acho que no Tribunal de Contas, né, pelo jeito. Uma Era nota conselheiro do dele. Tribunal de Contas. Gozado que parece que o Souza dele é com S, né? O meu é com Z. Eu não sei Não, se é com S agora. talvez seja Z, mas às vezes Eu é o acho que é jeito de. Z. É. Até dá uma Volta olhadinha. no anterior que está É, tipografado ali. Eu acho que é um Z, viu? É, eu olhei ali e achei que era S. É um Z que ele é muito estilizado. Uhum. Achei que tinham mudado meu nome. Eu tenho esse Souza no nome por causa deles, porque a minha mãe, o nome do pai dela era Fonseca, e do meu pai era o Ribeiro. E então não tinha que entrar esse Souza para ficar um nome tão comprido, né? Pusesse Fonseca Ribeiro, tiraria o nome da minha avó materna. Mas aí eles fizeram questão de pôr o Souza. Ficou esse nome imenso que eu tenho. mas, Enilze, uma outra coisa sobre a qual eu gostaria. Não sei se o Ricardo ainda quer falar mais alguma coisa. Dizendo, as Não, duas pode. também uma conversa de amiga aqui. Não, mas é É, ótimo, vocês estão nesse diálogo, pode continuar assim, professor. eu sei que nos últimos anos da vida do Newton, eu sei que houve publicação de trabalhos de vocês dois. Até eu vi que tem trabalho de 2001 e de 2002, e o Newton faleceu em 2003. E que tem a ver, assim, com displasia maligna, com câncer. Eu vi que tem um que foi publicado no American Journal of Medical Genetics, tem trabalho, assim, de divulgação na ciência hoje, também tem artigo de jornal no estado do Paraná, e eu Até no lembro de você. Alfenense Ah, no Alfenense, é? tem. Ah, então esse eu acho que não está na minha lista. Mas se você pudesse, então, falar um pouco sobre isso. Eu lembro que eu fiquei contente de ver que vocês estavam fazendo esse trabalho, porque para o Newton eu acho que foi muito bom. Então, foi já bem no final, acho, da vida do professor Newton, porque eu até me lembro que um deles, você me ligou uma vez, ele estava hospitalizado, e ele ficava hospitalizado e pergunta para a Nilce se aceitaram o trabalho. Você me ligou um dia, falou, ai, Nilce, o Newton não sossega, quer saber do trabalho. Então, eu acho que foi essa nossa parceria, foi bem no final da vida dele. O professor Newton, de repente, se interessou por câncer. Eu não sei se foi de leituras dele, ele começou a se interessar. E eu me lembro direitinho que às vezes eu chegava no departamento, ele tinha uma secretária, né, a Irene, e tinha um bilhetinho da Irene colado na minha porta. Professor Newton quer falar com você. Eu me lembro que eu nem abria minhas coisas, porque eu passava o resto do dia com ele, quando ele me convocava, né? Eu ia para a sala dele e a gente ficava o dia inteiro falando, escrevendo esses artigos, conversando. O professor Newton era uma pessoa maravilhosa da gente ficar conversando. E ele começou a se interessar, e um dia ele virou para mim, que foi esse artigo aí da American, assim, Nilce, eu estava tomando banho, eu lembro direitinho, eu dei muita risada dele. Eu estava tomando banho e me deu um insight de que o câncer é uma displasia. Aí ele escreveu esse artigo, o mérito dele, botou meu nome porque ele quis, né? Que o câncer era uma displasia. Ele dividiu as displasias em benignas, que ele colocou lá os nervos, etc. E tinha 3 grupos, eu nem lembro direito, gente, olha que vergonha, devia ter lido as coisas antes de vir conversar com vocês. Mas, enfim, no fim tinha a displasia maligna, que seria o câncer. E aquele trabalho não sair, demorou, porque eu acho que as pessoas acharam assim, né? Falaram, nossa, o que esses dois doidos estão provando uma nova classificação para o câncer, né? Mas no fim, acho que com a influência do professor Newton, o artigo saiu.
Então foi isso, ele de repente teve um insight tomando banho, parecia a história do cara da PCR, né, Eledi, que estava dirigindo e teve um insight. E fora isso, o que me deu muito prazer naquela época foram esses trabalhos de divulgação. Esses dias eu ainda pensei nisso, falei, nossa, eu escrevi aqueles artigos para o professor Newton, depois a vida parece que ficou tão corrida e a gente não faz mais isso, né? Escrever artigos simples para divulgar. E a gente escreveu uns 4 ou 5 para jornais. Eu lembro que saiu um na Ciência Hoje, que é uma revista bem legal, né? A gente fez um para a Ciência Hoje, e daí jornais. Nem lembro, acho que Estado do Paraná. Isso mesmo, eu só vi esses 3, sabe? Provavelmente esses outros lá que você falou, Profenense, eu não devo ter visto. Mas foi interessante isso, eu lembro da Ciência Hoje, ficou um artigo muito bonito. Ficou bonito, bem ilustrado, né? Muito bom. Agora, eu acho que artigo científico mesmo, em revista científica, foi só esse. Que é o câncer como um tipo de displasia. Né? Que eu acho que é de 2002, se não me engano. Eu sei que saiu em 2001. Eu preciso dar uma relembrada. Mas se você, talvez fosse 2002, se ele já estava hospitalizado. Eu acho que tenha mandado. Eu fui mais ou menos fazendo perguntas ali específicas, mas você mesma comentou ali que da personalidade do Newton, né, que ele tinha aquele jeito muito especial dele, cheio de vida, entusiasmo, contava muitas histórias. Então, se você se sinta à vontade, se tem alguma coisa, que as minhas perguntas mesmo eu já terminei, depois talvez o Ricardo e a Gabriela façam alguma pergunta. Se você tem mais alguma coisa que você gostasse de falar, das suas lembranças sobre o Newton? Olha, para mim, assim, foram bem marcantes essas tardes, sabe? Quando eu chegava e tinha aquele bilhetinho na minha porta, eu já ficava bem feliz, assim, porque também o professor Newton era super ocupado. Se ele tivesse ocupado, né, Eledi, não adiantava você querer ir lá bater papo. Mas aí ele passou a me convocar com bastante frequência. E lá a gente conversava de tudo, assim, primeiro a gente trabalhava, por exemplo, a gente estava trabalhando num desses artigos, a gente trabalhava um pouco, e depois a gente falava de tudo, de literatura, de cinema, ele sempre tinha uma coisa para mostrar, carta de alguma personalidade, porque o professor Newton, para mim, acho que a maior característica que eu lembro dele é que ele não tinha amarras, né? Então, por exemplo, hoje em dia, se admira uma pessoa, você pensa 10 vezes, você vai escrever alguma coisa pela pessoa, ele não tinha isso. Então, as correspondências que ele tinha, que vocês devem estar vendo agora, né? Nossa, era uma coisa encantadora, né? E eu adorava ficar ali conversando com ele, vendo isso. Então, aquelas tardes, eu acho que foi, assim, um privilégio que eu tive na vida, sabe? Foi pouco tempo, de fato, eu acho que se olhar os trabalhos publicados, talvez eu tenha sido das últimas colaboradoras dele, né, Eledi? Ele morreu quando? 2002? Não, ele faleceu em 2003. 2003, Então, foi bem no final da vida dele, assim, não que eu não o conhecesse, eu conhecia desde o início, óbvio, mas a gente teve essa proximidade maior mais no final, de fazer algumas coisas de trabalho juntos, né? Antes ele foi meu professor, óbvio. Então, é uma época que eu lembro, assim, com muito, muito carinho, e eu acho que me incentivou muito em vários aspectos, até não profissionais, até pessoais. Eu lembro uma vez que eu queria conversar com ele, não sei que livro que eu estava lendo, alguma coisa de literatura, e ele virou para mim e falou assim, credo, Enilze, você precisa ler mais, você está muito ignorante. Em vez daquilo ser um choque para mim, eu dei muita risada e realmente eu falei, acho que ele tem razão, acho que eu estou falando bobagem aqui. Então, até isso nele era engraçado, ele era muito sincero. Ai. Mas Então, eu acho que foi uma convivência muito agradável. Eu lembro uma vez, sabe,
Eu posso dizer até que era minha amiga, apesar que a gente não tinha, assim, uma grande proximidade, mas sempre admirei muito ela. Ela era professora da Universidade Federal, acho que ligada com a língua francesa, e ela uma vez me falou assim, ela devia ter conversado com o Newton, de vez em quando acontecia, de estarem numa mesma reunião, e ela disse, nossa, Elidy, que coisa maravilhosa você ser casada com o professor Freire Maia, que conversa, ele tem assunto para tudo, é maravilhoso. Falei, é verdade, é verdade, eu acho isso mesmo. E eu, às vezes, sinto uma falta das conversas do Newton, sabe? Porque Imagino. ele era muito, assim, alguns assuntos que eram até mais profundos, né? Outros muito engraçados, muito simples. Então, É verdade. ele tinha uma capacidade de comunicação, assim, com uma linguagem que encantava a gente, né? É impressionante mesmo. Ele É, era muito encantador, é bem essa palavra. é, Você ele podia era, passar horas e horas sem sentir o relógio passar, né? é. Mas, Nilce, obrigada pela parte aí que você me respondeu. Fico tão feliz de tudo que você disse, porque eu acho que esses encontros são para rememorar o Newton, mas também são sobre um pouco da história da genética brasileira e do nosso departamento. Então, Certo. eu tenho um carinho muito especial pelo nosso departamento e eu fico, então, feliz com esses depoimentos. Agora, acho que eu vou Eu que passar, então, agradeço. para o Ricardo e para a Gabriela. Hum. Professora Nilce, a senhora estava falando sobre o seu trabalho de aconselhamento, que requer certos cuidados na abordagem com os pacientes, com os casos. Isso era Sim, uma característica do trabalho do professor Newton, ele também fazia aconselhamento genético, ele trabalhou com malformações genéticas, congênitas, perdão, e eu fiquei pensando como a senhora é professora, atuei na formação de geneticistas, isso é a questão ética, até não só da parte do aconselhamento, mas por trabalhar ciência com o ser humano, a parte da ética é uma questão trabalhada na formação de um geneticista. ah, sem dúvida, muito, muito importante, é uma colocação bem importante, porque mesmo com os nossos alunos lá, né, a gente recebe tumor de mama. Quando a gente recebe, você coloca um número, você não identifica a pessoa, aquela pessoa dentro do laboratório virou um número. Mas tanto eu quanto o professor Iglenir sempre fizemos questão de falar, vocês têm que pensar que atrás desse número tem uma pessoa, né? Não é assim, o anônimo não quer dizer que deixou de ter uma pessoa atrás disso. Então, esse trabalho exige muito respeito, né? E reconhecimento pelo que essas pessoas estão fazendo pela ciência, doando um pedaço daquele tumor, né? E no aconselhamento genético, isso aumenta porque você está de frente para essa pessoa, né? Então, você está fazendo um trabalho que não só envolve aquela pessoa que às vezes está ali com você, mas conforme o resultado vai envolver toda uma família. Então, sem dúvida, eu aprendi muito ali no departamento, não só com o professor Newton, com a própria professora Eleidi, o departamento da nossa época, ele era mais, tinha menos pessoas, né, Eleidi? E eu sempre digo, até hoje, assim, tudo que eu vou trabalhar, eu falo, gente, eu venho de um departamento em que os conceitos têm que estar tudo certinho, de que a ética atrás das coisas é uma coisa muito importante. Então, muitas vezes, assim, que hoje em dia, por exemplo, eu colaboro com alguns grupos, na hora que eu vou revisar o trabalho, eu fico arrumando os conceitos, eu lembro da Leidi não podia ter uma vírgula fora do lugar que a professora Leidi enxergava. Então, eu acho que eu tenho muito orgulho assim de fazer parte desse grupo por essa base humana mesmo, não é nem vai um pouco além da científica. Ainda na formação de novos geneticistas,
A genética é uma área, de certa forma, recente na ciência. E eu vejo, a gente, pelo arquivo do professor Nito, a gente vê esse desenvolvimento desde o começo da carreira dele, que ele começou com drosófilas, depois foi para a genética humana, e hoje a genética é uma coisa muito conhecida do público em geral, pelo menos as pessoas sabem, de certa forma, o que é genética, já conhecem alguns termos. Sim. Então, pelo arquivo, a gente consegue perceber esse desenvolvimento da genética. E eu fico pensando se isso também acaba, de certa forma, sendo abordado na formação de um geneticista, se envolve um pouco de história da genética em algum momento das aulas. Pois é. Eu me preocupo muito com isso porque eu acho que aos poucos as coisas podem ir se perdendo. Por exemplo, você vê o nosso curso de pós-graduação, que antes era pequeno, hoje em dia eu já não conheço os alunos. Eu passo no corredor, eu já não sei se é aluno de graduação, se é mestrando, se é doutorando, a gente não conhece mais. Como ele cresceu demais, as disciplinas foram aumentando e dividindo. O que eu quero dizer? Hoje, se uma pessoa quer entrar no departamento de genética, ele pode fazer uma formação muito direcionada. E nós, assim, que somos um pouco mais antigos, a gente sempre queria que tivesse disciplinas obrigatórias básicas. E isso está, infelizmente, está se perdendo, desde que eu brinco com a Maria Luísa, que não sei, que é outra colega nossa, e nós duas fomos as últimas a se aposentarem, acho que desse grupo que era da pós-graduação. Eu falei, Luísa, desde que nós duas nos aposentamos, não deu para segurar mais, porque a visão do jovem hoje em dia é muito quantitativa em termos de publicação. Não que eles não querem trabalho, não queiram artigos de qualidade, eles querem artigo de qualidade, eles querem um fator de impacto alto, né? Mas é muito voltado para isso, para a publicação. Já não, eu acho que se perdeu um pouco essa preocupação que a gente tinha com os conceitos básicos, com, por exemplo, eu no meu mestrado, provavelmente por obra do professor Newton, eu tive filosofia da ciência, uma disciplina. Hoje em dia isso não tem mais, faz tempo até que eu acho que não tem. Nós tínhamos seminários semanais que a gente discutia de tudo, você não ficava com a visão só do teu trabalho, né? Os alunos tinham uma visão mais ampla. Também, isso não, até agora que está online, recuperaram um pouco com uma disciplina que tem tido uns seminários semanais, mas como disciplina. Para nós, não era disciplina, a gente ia porque queria ir, que queria ver outros aspectos. Então, eu acho que se perde um pouco, sim. Eu acho assim, parece que a gente tem que estar lutando constantemente para manter um padrão que a gente tinha antigamente. Professora, gostaria de saber qual pesquisa e descoberta brasileira dentro do campo da genética você considera que teve uma maior relevância internacional? Já que pergunta difícil. Brasileira, se eu pegar meio difícil te responder isso assim, tão depressa. Me vem na cabeça coisas mais recentes. Eu acho que a formação de redes genômicas no Brasil trouxeram um impacto grande, internacional e nacional. Né? São Paulo, quando estudou o primeiro genoma, né, que foi da Chilela, aquilo tudo trouxe um impacto muito grande para todos nós. Depois eles fizeram o genoma do câncer. Então, eu vou ficar mais, vamos dizer, na minha era contemporânea, né? Mas eu acho que isso trouxe um impacto grande, tanto internacional como nacional, impulsionou muitos grupos. Então, eu destacaria isso. E sobre a crise atual, que está relacionada com a pandemia do coronavírus, como a senhora acredita que a genética pode contribuir nessas pesquisas em busca de uma vacina ou de um tratamento
da Covid-19 e também como a própria pandemia estimula, de alguma forma, mudanças e avanços no campo da genética. Eu estava pensando nisso ontem. Eu falei, essa pandemia está sendo igual guerra, que é aquela coisa horrível e que traz desenvolvimento, né? Quantas coisas não surgiram a partir das guerras, né? Desde tecidos e, enfim, um monte de avanços que foram feitos no pós-guerra. Eu acho que a pandemia está nos trazendo isso também, por incrível que pareça. Primeiro, eu acho que a pandemia acelerou todo esse processo, que eu ainda não sei julgar se é bom ou ruim, da gente usar as plataformas. Por exemplo, nós não estaríamos aqui conversando, provavelmente, dessa forma um ano atrás, né? Apesar das mídias já estarem disponíveis, a gente não usava. A gente ainda estava pagando para vir professor para a banca. Agora a gente faz, na pandemia, a gente fez as bancas virtuais. Eu disse que eu não sei se é bom ou ruim, porque era bom receber o professor, ir almoçar com ele, trocar ideias, aprender outras coisas. Então, tudo vai ter seu lado bom, seu lado ruim. Indo mais especificamente na tua pergunta da genética, eu até estou envolvida com uma grande rede que foi aberta aqui no Paraná, e está envolvendo quase todos os pesquisadores paranaenses, não só da genética, mas nós da genética vamos trabalhar com a variabilidade genética na resposta ao vírus, né? Por exemplo, as perguntas básicas, por que umas pessoas ficam muito ruins e outras têm a gripezinha, não é? Então, tudo isso está na variabilidade genética, com certeza. Resposta imunológica, a genética pode trazer muitas respostas também. E já estão se perguntando a vacina, será que a imunidade vai ser sustentada? Será que vai ser uma imunidade mais fugaz? Nós vamos ter que vacinar todo ano? Vamos ficar imunes para sempre, como ficamos em algumas doenças? Então, tudo isso eu acho que a genética vai ajudar a responder. Fora os métodos, né? Está sendo feito o exame para COVID dentro do meu laboratório. Por quê? Porque a gente tinha o equipamento. Então, os métodos que estão sendo utilizados para diagnóstico são métodos que a gente usa no nosso dia a dia, né? Então, eu acho que, como sempre, não tem como escapar dos geneticistas aí, não. Aí, dentro dessa rede, uma coisa que a gente conversou bastante, de nós trabalharmos com as famílias, né? Porque de ver essa variabilidade, de ver o comportamento dentro das famílias, porque a gente vê essa diferença também, mesmo dentro das famílias, de resposta à infecção, né, ao vírus, à criação de anticorpos, todos esses aspectos. Uma coisa que a gente já está começando a trabalhar. Professora Eleidi, gostaria de colocar mais alguma coisa? Eu achei muito interessante essas suas respostas e fico feliz de saber dessa rede e que vocês estão envolvidos nisso, porque há, digamos, muitas perguntas a serem feitas, né, como você disse, sobre a gravidade, sobre a resposta imune, muitas coisas, e à medida que vai se trabalhando numa linha, surgem outras perguntas. Exatamente. Então, e isso depois pode também ajudar em outros problemas também, assim, né, relacionados também com outros vírus. Gostei muito dessa explanação. Essa rede, ela foi criada em Guarapuava, Eleidi, não sei se você já ouviu falar do IPEC. E ela foi criada, na verdade, para criar uma rede genômica para trabalhar um hospital de câncer. Até por isso que a gente se envolveu precocemente, porque era de câncer. Só que para criar uma base de medicina preventiva, né, direcionada, eles queriam fazer um estudo de populações primeiro. Só que a Covid atravessou tudo, né? Chegou a Covid, não dava para começar nada, daí eles fizeram a proposta de trabalhar com Covid. E a gente está trabalhando, estamos montando a coisa aí.
Muito bom. Gostei de saber. Ótimo É, mesmo. uma ideia bem boa. Sucesso aí nas pesquisas. Ah, obrigada. Tomara que dê bons frutos. Ah, com certeza. Professor, eu gostei muito de conhecer mais sobre sua trajetória. Gostaria de dar os parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Considero que é de extrema importância. E desejo muito sucesso também no seu trabalho. Muito obrigada. Foi uma conversa muito agradável com a minha amiga Eleidi. De vez em quando a gente bate uns papos assim por computador para matar a saudade. É verdade, até acho que já faz umas 2 semanas que a gente não se encontra. Então, É, hoje foi bom para revê-la. como a gente não fala muito de trabalho, hoje eu te atualizei um pouquinho o que está acontecendo por lá, né, Eleidi? Aham, foi ótimo. Ah, gostei Mas muito. agradeço muito o convite de vocês e qualquer coisa a gente se comunica ainda, se Eu vocês lembro até, precisarem. sabe, antes de finalizar, eu lembro que talvez uma discussão sobre o material do Newton, que era para ficar no memorial, e eu lembro das nossas, das correspondências. Não sei se você lembra, Nilce, você falou assim, Eleidi, eu posso te ajudar com essas correspondências, mas eu nem sei se você imaginava que eram perto de 20.000. Não, acho que não. Mas eu nunca vou Acho que não. esquecer, porque a Inilce foi assim, muito assim, pronta já para me querer me ajudar. Eu pensei, pode ser, né? Pensamos assim, talvez em classificar, mas depois Você vê, surgiu né? essa Eu ideia. tava com segundas intenções de ler as cartas do professor Newton. Mas daí você ia demorar alguns anos. Ia mesmo. Eu confesso que quando eu fiquei sabendo que a Lady tinha encaminhado esse material todo aí para Campinas, eu senti um pouquinho, sabe? Não sei dizer assim, eu fiquei um pouco frustrada, porque na minha cabeça a gente tinha que ter criado condições aqui, no departamento de genética. E a gente lutou por muitos anos, construímos, até tem lá o esqueleto de um prédio onde teria o Memorial Newton Freire Maia, mas por questões políticas e etc., está lá o esqueleto e a gente não conseguiu viabilizar. Então, eu confesso que quando eu soube, eu senti uma coisinha, assim, uma frustraçãozinha, como se nós tivéssemos falhado, né? Mas fico muito contente de que está aí, né? E que vai ser preservado e está em boas mãos, pelo que eu estou vendo aí, que vocês estão trabalhando com isso. Não, e eles já são um centro de arquivo especializado, né? Nós não saberíamos fazer tão bem. Não, nós teríamos que ter uma estrutura, né? Ele já tem uma história, né, de anos ali do arquivo histórico, com vários arquivos, né? E Sim. também relacionados assim com, principalmente com ciência, mas com outros intelectuais também, né? De modo que eu acho que está no lugar certo. Está no Mas lugar certo. eu sei que você não foi a única que ficou assim um pouco chateada com esse assunto. Já houve Não, outros foi o fato comentários. de ter ido, foi o fato, assim, deu assim, como se nós tivéssemos falhado em ter criado isso aqui, É, né? Na casa dele, digamos. é, mas Mas tá. eu acho que a memória e a história da ciência, a gente também tem lá o arquivo, mas é uma coisa que a gente luta, assim, é uma coisa que Né? talvez não tenha tanto estímulo para se preservar a memória, e atualmente também a ciência é uma coisa que, não, que às vezes está meio em descrédito, né, pelo atual contexto político. Então, nós temos Exatamente. lutado Daí, também para preservar essa memória. daí a importância também, né? Sim, os arquivos históricos do Centro de Lógica existem desde 1988. Tem arquivos de professores, cientistas, instituições, mas eu acho que o arquivo do professor Newton foi o primeiro da área de genética. E isso, para a gente, abriu um universo totalmente novo. A gente consegue ver hoje em dia a riqueza da história da genética no Brasil.
E isso é fascinante. E esse contato que a professora Leidi tem feito junto com a gente, com outros geneticistas, está potencializando essa recuperação da memória, da história da genética. Então, é um complemento fantástico isso. Seu depoimento foi muito importante para a gente. Parabéns pelo trabalho de vocês, viu? Muito bacana. Obrigado. E esse desejo de ler as cartas do professor Newton, isso vai poder ser feito através da nossa base de dados, que a gente vai alimentando ao longo do tempo. Então, elas vão estar disponíveis para acesso em geral. Vou achar as cartas do meu tio aí, então. Pode deixar. Bacana. Então tá Obrigado, bom. então, professor. Abraço, Boa gente. tarde, um abraço. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, um abraço para vocês todos. Um abraço. Também, Leidi. Tchau, tchau. 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 Tchau.